Glória a Deus, aleluia. Quem está muito feliz com Jesus, faz o máximo de barulho que você puder aí no seu lugar. Dá um glória a Deus, celebra Jesus aí. Aleluia. E tá fraco, vai, é para Jesus, pode ser um pouquinho mais forte. Mistura aí com glória a Deus, com aleluia. Graças a Deus. Deus é bom e o diabo? Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Glória a Deus. Quero partilhar uma palavra com o seu coração nessa noite. Amém? Quem já foi abençoado até esse momento do culto? Amém? Deus tem algo ainda para derramar sobre os nossos corações, tem algo para derramar sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que quando nós sairmos daqui, nós vamos sair daqui de uma maneira diferente. Nós vamos sair daqui carregando uma semente no nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria falar com você um pouquinho hoje sobre viver uma vida extraordinária com Jesus. Quem aqui gostaria de viver uma vida extraordinária com Jesus? Dá um glória a Deus. Amém. Eu queria falar com você sobre desbloqueando uma vida extraordinária com Jesus. E quando eu estava ali durante a semana, pensando muito e refletindo muito sobre isso que eu ia compartilhar com o seu coração nessa noite, eu refletia e eu pensava assim, mas Espírito Santo, o porquê será que às vezes algumas pessoas e às vezes até eu não vivo uma vida extraordinária, ou eu não vivo a totalidade, ou eu não vivo a plenitude, ou eu não vivo tudo aquilo que Jesus tem para a minha vida? O porquê? E aí a primeira coisa que vem na nossa mente, a primeira coisa que vem no meu coração foi as desculpas, porque nós somos muito bons em dar desculpas, não é verdade? Então a primeira coisa que começou a vir na minha mente foi assim, as desculpas. Eu comecei a pensar em desculpas, mais isso, mais aquilo, e aí eu comecei a pensar em desculpas, né? E talvez eu pensei assim, mas Senhor, será que é falta de talento? Será que é falta de oportunidade? Será que é falta de recurso? Será que é falta de dinheiro? O que será que me trava, o que me impede às vezes de viver uma vida extraordinária, ou de viver a plenitude, ou de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu sei que o Senhor tem coisas tão preciosas, coisas tão maravilhosas para mim, para o meu ministério, para a minha casa, para o meu futuro, para a minha família, e às vezes eu fico travado. E o Espírito Santo começou a ministrar, né, no meu coração sobre isso. Tiago, para de dar desculpas, para de pensar em desculpas, porque esse não é o ponto. Porque se o problema é falta de talento, por exemplo, Deus ele pode me capacitar, e Deus ele pode te capacitar para que aquilo que Ele quer fazer na sua vida se torne uma realidade, uma verdade nesses dias. Amém? Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 21, por exemplo, fala assim, que Ele aperfeiçoe vocês. Olha que coisa maravilhosa, o próprio Deus, que Ele aperfeiçoe vocês em todo o bem, para fazerem a vontade dEle, e opere em nós o que lhe é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se você ler também lá em Filipenses 2,13, fala assim, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então a questão aqui não é falta de capacidade. Então o Espírito Santo já veio com o primeiro checkmate. Tiago, o problema aqui não é falta de capacidade, porque eu executo, eu realizo, eu capacito em você tudo aquilo que eu quero que você viva, se você se colocar à minha disposição. E aí eu falei assim, então Espírito Santo, talvez a questão aqui seja a falta de oportunidade. E aí o Espírito Santo também falou assim, Tiago, o problema não é falta de oportunidade, porque Deus cria todas as oportunidades. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 43, no versículo 19, fala assim, vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a perceberam, ou ainda não a viram, até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo.
Então veja comigo que a questão aqui também não é falta de oportunidade, porque nós temos um Deus que até no deserto prepara um caminho e prepara uma fonte de água saudável para nós. Então eu falei, Espírito Santo, mas será que talvez a questão aqui não é falta de recursos? Há pessoas que têm mais recursos do que eu, há pessoas que estudaram mais, há pessoas que estiveram em ambientes melhores, com pessoas melhores. Será que não, o problema aqui não é falta de recursos? Pessoas que tiveram conexões melhores. E o Espírito Santo também falou, Tiago, o problema aqui não é falta de recursos, porque Deus provê todas as coisas. Por exemplo, lá em Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Então o Espírito Santo veio com 3 golpes direto contra o meu coração, falando assim, o problema aqui não é falta de recurso, o problema não é falta de talento, o problema não é falta de oportunidade, o problema não é nada disso, Tiago. A questão aqui é que muitas vezes nós não vivemos, ou escolhemos deixar de viver, uma vida extraordinária com Jesus. Eu pergunto mais uma vez, quem gostaria de viver uma vida extraordinária com Jesus? Dá um glória a Deus aí. A questão aqui é que muitas vezes o que te impede, o que me impede de viver algo extraordinário com Jesus, não é aquilo que nós não temos. Muitas vezes, o que impede a minha vida e a sua vida de viver algo extraordinário com Jesus, não é aquilo que nós não temos, mas é aquilo que nos tem. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que me impede e o que te impede de viver uma vida extraordinária com Jesus, não está naquilo que eu não tenho, não está na falta. Muitas vezes, e a maioria das vezes, eu não vivo uma vida extraordinária com Jesus. O problema aqui não é aquilo que está faltando. O problema aqui talvez é aquilo que está sobrando e que está dominando o meu coração. O problema aqui não é aquilo que eu não possuo. O problema aqui é aquilo que está possuindo a minha vida. O problema aqui não é aquilo que eu não tenho, mas é aquilo que está tendo o meu coração somente para Ele. Somente para aquilo. Então, se eu e você queremos viver uma vida extraordinária com Jesus, nós precisamos entender algo. E se você puder anotar uma frase dessa noite e dessa mensagem que eu quero partilhar com o seu coração, anote essa frase. Nesse momento, eu queria que você anotasse essa frase. Muitas vezes, o que te impede de viver algo extraordinário com Jesus, não é aquilo que você não tem, mas é aquilo que tem você. Muitas vezes o que te impede de viver algo extraordinário com Jesus não é aquilo que você não tem, não é aquilo que você não possui, mas é aquilo que tem você, ou é aquilo que está possuindo você nesses dias. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Se você vê comigo, quero trazer uma história para que a gente possa ilustrar isso que eu estou falando para você. Se você puder abrir comigo lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Cadê o meu brother do teclado? Se ele puder vir me ajudar aqui, eu esqueci de avisar ele, desculpa. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao versículo 22, tem uma história muito preciosa que ilustra isso de uma maneira muito clara. Queria ler com você, versículo 17 diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai, honre sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá,
venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha, siga-me. E diante disso, aquele jovem rico ficou tão abatido que ele afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Porque ele tinha muitas riquezas. Toda pessoa que deseja viver uma vida extraordinária com Jesus, ela precisa entender algo. O problema nunca será aquilo que você ainda não tem, mas o problema, ele certamente pode estar sendo aquilo que está tendo você nesses dias. Aquilo que está dominando o seu coração nesses dias, aquilo que está dominando a sua mentalidade nesses dias. Todos nós queremos viver uma vida extraordinária com Jesus. E a questão aqui não é aquilo que eu não tenho, como eu já te disse. A questão aqui é o que tem dominado a minha mente. O que tem dominado o meu coração. O que tem ocupado o único lugar que deveria ser de Jesus no meu coração. Se você refletir um pouquinho em cima dessa história que nós acabamos de ver, esse jovem rico, ele queria viver uma vida extraordinária com Jesus, e ele tinha tudo para viver uma vida extraordinária com Jesus. Só que ele tinha um problema, ele não queria entregar tudo. Repara que ele mesmo disse, ele era moralmente correto, ele era religioso, ele era respeitado, ele era rico, ele era jovem, ele conhecia Jesus, ele queria uma vida de santidade, ele queria uma vida de pureza, assim como todos nós que estamos aqui, muitas coisas boas, moralmente corretos, religiosos, líder de GC, líder disso, líder daquilo, servos em ministérios e tantas coisas. Só que ele tinha quase tudo. O problema não é que estava faltando alguma coisa. E isso é um alerta para o meu coração e um alerta para o seu coração. É o que eu quero te falar agora aqui. Não adianta a gente só frequentar a igreja, não adianta nós falarmos assim, mas eu sirvo em todos os ministérios, eu canto muito bem, eu louvo muito bem, eu prego muito bem, eu conheço muito bem a Bíblia, eu já fiz o carisma, Tiago, eu estou no GC, eu faço isso muito bem, eu faço aquilo muito bem. O problema aqui é ainda existir algo que está ocupando o lugar que por direito deveria ser somente de Jesus Cristo. Ou seja, na vida desse jovem rico, por exemplo, o problema aqui não era que estava faltando alguma coisa, o problema aqui é que tinha coisa demais ocupando lugares que não deveriam estar ocupando. O problema aqui não era que havia falta, porque ele disse, ele cumpria toda a lei, ele era religioso, ele era bom em muitas coisas. Então o problema aqui não é que estava faltando, ele tinha tudo de sobra, tinha teologia de sobra, ele tinha cargo de sobra, ele tinha nome de sobra, ele tinha dinheiro de sobra, ele tinha tudo de sobra. O problema aqui não era falta, o problema aqui é que alguma coisa estava ocupando, o problema aqui é que alguma coisa estava controlando, o problema aqui é que alguma coisa tinha tomado o lugar que por direito é somente de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Eu queria partilhar com você 3 lições que a gente precisa muito aprender para que a gente possa desbloquear uma vida extraordinária com Jesus. Quem quer aprender 3 lições para viver uma vida extraordinária com Jesus? A primeira lição que eu quero partilhar com o seu coração: deixa Jesus tocar naquilo que ocupa o primeiro lugar do seu coração. Deixa Jesus tocar naquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Perceba que Jesus não mandou todo mundo vender tudo o que eles tinham. Jesus só pediu isso para aquele jovem chegou aos pés de Jesus. Jesus, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Jesus, o que eu preciso fazer para viver uma vida extraordinária? O que eu preciso fazer para viver uma vida extraordinária com o Senhor? Jesus não pediu para todo mundo vender tudo, Jesus só pediu isso para aquele jovem. E por quê? Jesus não queria o dinheiro dele, Jesus só queria o lugar em que o dinheiro estava ocupando.
Jesus queria o coração. O dinheiro tinha se tornado o ídolo. O dinheiro tinha se tornado o ídolo que estava governando a vida dele, que estava influenciando nas decisões, influenciando nos sentimentos. O dinheiro tinha se tornado o ídolo. E eu queria que você olhasse agora para quem está do seu lado. Eu queria que você falasse assim para essa pessoa com muito carinho: Jesus não quer o que você tem, Ele só quer ser o único que você tem. Jesus, Ele não quer o que nós temos, Ele quer apenas ser o único. Eu sei que talvez hoje você não tem, Jesus não está aqui para pedir as suas riquezas, Jesus não está aqui para pedir o seu dinheiro, não é isso. Mas talvez hoje o que você precisa entregar seja um relacionamento, talvez o que você precisa entregar hoje seja um pecado escondido, talvez o que você precisa entregar hoje seja o orgulho escondido atrás de uma falsa humildade. Talvez o que você precisa entregar hoje, o que Jesus vai te pedir hoje é um sonho. Talvez o que você precisa entregar hoje é uma amizade. Talvez o que você precisa entregar hoje é um vício. Talvez o que você precisa entregar hoje seja a aprovação das pessoas. Sabe, hoje é dia de nós permitirmos que Jesus toque no nosso coração e que Ele destrone, de que Ele tire dali todos os outros reis, todos os outros senhores. A pergunta aqui, ela continua sendo a mesma: o que você precisa destronar do seu coração hoje, que está ocupando o lugar de Jesus? Deixa Jesus tocar no seu coração. Se você quer viver uma vida extraordinária com Jesus, se você quer desfrutar de coisas preciosas com Jesus, a primeira clareza que você precisa ter na sua mente, o primeiro sentimento que você precisa ter no seu coração: ei, o que está ocupando o primeiro lugar da minha vida? O que está influenciando nas minhas decisões? O que está influenciando os meus sonhos? O que está influenciando nos meus dias? O que está influenciando os meus sentimentos? Talvez seja isso que Jesus vai te pedir hoje. Para aquele jovem, Jesus pediu a riqueza dele, o dinheiro dele, mas não é porque Jesus queria o dinheiro dele, era porque Jesus queria o coração dele. Então, talvez Jesus vai te pedir algo hoje, e só tem um único propósito, só tem um único objetivo, é porque Ele quer assumir o trono, o governo do seu coração. Ele quer assumir o trono, o governo da sua vida. Ele quer te ajudar, Ele quer te influenciar. Ele quer que as suas decisões não sejam mais influenciadas ou decididas ou baseadas, sabe, no que as pessoas falam, no que as pessoas pensam. Não é em nenhum pecado, não é em nenhum sentimento. Ele quer hoje te ensinar e Ele quer governar o seu coração. Ele quer assumir o trono, o lugar de governo, um lugar de reinado. Ele quer sentar aí e Ele quer te conduzir, Ele quer te levar a viver uma vida extraordinária. Ele quer te levar a viver coisas mais profundas. Ele quer te levar a ter experiências mais profundas. Ele quer te levar a conhecer coisas novas, ambientes novos, pessoas novas. Ele quer te levar a um nível mais profundo, mas para isso nós precisamos permitir: ei, Jesus precisa ser o primeiro. E eu vou mais longe, Ele não precisa ser apenas o primeiro, Ele tem que ser o único. Porque se Ele é o primeiro, na verdade significa que tem o segundo e o terceiro. E se tem o segundo e o terceiro, vai ter sempre alguma coisa ali. Na verdade, não pode ter nem a segunda e nem a terceira coisa, precisa ter apenas uma única coisa ali. Um único trono, um único rei, um único Senhor, quem governa a sua vida, quem governa o seu coração, quem governa os seus dias, quem vai te levar a viver uma vida extraordinária, quem vai te levar a romper no sobrenatural, quem vai te levar a viver coisas que ninguém na sua família ainda viveu, que vai te levar a viver coisas que você nunca sonhou, que vai te levar a pisar em lugares que você nunca imaginou, que vai te levar a sentar em mesas que você nunca imaginou que você sentaria, que vai te levar a estar com pessoas, a fazer conexões que você nunca imaginou. Mas para isso acontecer na nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos deixar Jesus tocar naquilo que está ocupando o lugar que por direito é somente dele. A segunda lição que eu quero partilhar com você:
O problema nunca será aquilo que nós possuímos. O problema é aquilo que está nos possuindo. O jovem rico, ele não foi embora porque ele tinha dinheiro. Ele foi embora porque o dinheiro tinha ele. Ele não foi embora porque ele tinha muito dinheiro. Ele foi embora porque o dinheiro estava governando o coração dele. Hoje muitas pessoas não são controladas pelas coisas, hoje muitas pessoas não são controladas por coisas que elas deveriam controlar. Muitas pessoas são controladas por coisas que elas deveriam estar controlando. Sentimentos que você deveria estar controlando, estão controlando a sua vida, estão te levando para um abismo. Redes sociais, pornografia, a sua carreira profissional, a aprovação das pessoas, um namoro, o ego, o conforto, o entretenimento, o medo, tudo isso são coisas que muitas vezes estão controlando você, estão controlando as suas decisões, estão controlando o seu coração, está controlando a sua mentalidade, enquanto você deveria se posicionar e controlar essas coisas. Quando você se posicionar e começar a controlar essas coisas, você vai ver que algo diferente vai começar a acontecer. Você vai ver que você assumiu um lugar, você assumiu uma posição na sua vida que somente você poderia assumir. Então o medo não vai mais te controlar, a insegurança não vai mais te controlar, o passado da sua família não vai mais te controlar. Ah, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo de repetir a mesma história, eu tenho de viver os mesmos problemas, eu não caso, eu não procuro ninguém para me juntar, porque eu tenho medo de repetir as mesmas coisas que os meus pais viveram, que os meus avós viveram. Ei, enquanto você permitir que essas coisas controlem você, você não vai viver algo extraordinário na sua vida. E eu estou aqui para te falar nessa noite, você precisa romper com isso, você precisa romper com esse medo, você precisa romper em fé, você precisa romper no sobrenatural, para que você possa viver algo extraordinário com Jesus, para que você possa viver algo transformador com Jesus. A gente não pode deixar com que as coisas deste mundo controlem a nossa vida. A ânsia pelo dinheiro, a ânsia pela carreira, por subir na vida, a ânsia por conquistar um status, o desejo disso, o desejo daquilo, o desejo das redes sociais, o desejo de ser visto, ei, isso está nos levando para um abismo. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender, nós precisamos ter uma clareza que enquanto nós não rompermos com isso, enquanto nós não assumimos uma posição, um posicionamento na nossa vida, ei, existe algo mais profundo em Jesus para mim? Existe algo mais profundo em Jesus para mim? Existe algo mais precioso em Jesus para mim? Existe algo transformador para a minha vida? Eu posso ser o primeiro a viver algo que ninguém na minha família nunca viveu. Eu posso ser o primeiro a ser consagrado a um pastor, eu posso ser o primeiro a rodar a Europa, eu posso ser o primeiro a construir uma família saudável, eu posso ser o primeiro a construir uma família onde eu vou educar o meu filho como ninguém na minha família nunca foi educado. Eu posso viver algo novo, só que para isso eu preciso romper, para isso eu preciso desbloquear aquilo que está me travando. Para isso eu preciso falar, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor guie o meu coração. A terceira lição que eu quero partilhar com você: toda decisão por Jesus envolve renúncias. Jesus, ele nunca prometeu um evangelho sem cruz, cara. Em Mateus 16, do 24 ao 26, Jesus ele fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar ao homem em troca da sua vida? Seguir Jesus sempre vai custar alguma coisa. Para aquele jovem poderia ter custado toda a riqueza dele, mas ele mal entendia, ele mal sabia, ele mal podia esperar que a verdadeira riqueza estava aos pés de Jesus. Ele mal podia esperar que a verdadeira riqueza estava em ser pobre, talvez aos olhos desse mundo, mas receber algo maravilhoso no seu coração, receber algo maravilhoso na eternidade. No livro de Filipenses, o capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11,
existe um contraste muito grande, muito profundo. Enquanto nós vemos aqui no livro de Marcos, o jovem rico que, por causa do seu dinheiro, deixou de viver algo extraordinário com Jesus. Se você vê no livro de Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Filipos, ele diz assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oh, Jesus! O jovem rico falou assim: eu não consigo perder tudo, Jesus. O apóstolo Paulo falou assim: eu considero tudo como perda. O jovem rico falou assim: o meu patrimônio vale mais. O apóstolo Paulo disse assim: considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. O que Paulo encontrou, cara? O que Paulo viu em Jesus que era mais precioso do que todos os títulos que ele tinha, que era mais precioso do que todo o dinheiro, toda a riqueza que ele tinha? O que Paulo encontrou, o que Paulo viu em Jesus, que era mais precioso do que tudo aquilo que ele já tinha conquistado, do que tudo aquilo que ele já tinha vivido. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. O maior arrependimento da sua vida pode não ser perder algo por causa de Jesus, mas poderá ser perder Jesus por causa de algo. O maior arrependimento da sua vida pode não ser perder algo por causa de Jesus, mas poderá ser perder Jesus por causa de algo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão sobre o seu coração. Paulo viu em Jesus, cara? O que Paulo viu em Jesus que aquele jovem rico não viu? Aquele jovem rico chegou diante de Jesus e tinha tudo para viver uma vida extraordinária a partir daquele dia. Ele tinha tudo para viver a melhor vida a partir daquele dia. Mas ele decidiu que o dinheiro era mais precioso, que o dinheiro era mais valioso. Talvez você chegou aqui hoje e talvez não seja o dinheiro, mas sejam outras coisas que estão ocupando o lugar de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje e não é o dinheiro, mas é o pecado. Você chegou aqui hoje e não é o dinheiro, mas é a inveja, é o medo, é a insegurança. Você chegou aqui hoje e o que está ocupando o lugar de Jesus e está te impedindo de viver algo extraordinário é o que as pessoas falam de você, ou o que você acha que as pessoas vão falar de você, ou o que você acha que você não consegue fazer, que você não consegue viver. E essas coisas têm ocupado o lugar que por direito somente Jesus pode ocupar, o lugar que por direito é de Jesus e é somente dele, e deveria ser somente dele. Mas Paulo encontrou algo precioso. Paulo encontrou algo maravilhoso. Paulo encontrou algo que dinheiro nenhum no mundo poderia pagar. Paulo encontrou algo em que ele disse assim: eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como esterco. Eu considero tudo isso como perda, porque o meu objetivo, a única coisa que eu quero, a única coisa que eu quero agora é conhecer o meu Jesus. A única coisa que eu quero agora é olhar para Jesus.
A única coisa que me importa agora é o coração de Jesus. A única coisa que eu quero, que eu anseio, todas as outras coisas perderam valor. Todas as outras coisas perderam valor. Nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais tem valor para mim. Nada, 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 nada. Agora a única coisa que eu quero, Jesus, 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 Jesus é tudo que eu quero. Admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável e tão sublime, glorioso é Jesus. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Com a sua mão sobre o coração, nós temos ainda alguns minutos e nós precisamos muito fazer isso, cara. Eu queria te desafiar nessa noite. Eu queria te desafiar a se posicionar. Eu queria te desafiar a romper para que você possa viver uma vida extraordinária com Jesus. Você sabe o que é que tem estado em primeiro lugar no seu coração? Você sabe aquilo que tem ocupado o lugar que por direito é somente de Jesus? Você sabe o que é? Eu queria te desafiar nessa noite. Eu queria te convidar, eu queria que você dobrasse os seus joelhos aqui na frente, porque hoje nós vamos orar e hoje nós vamos romper com aquilo que tem governado o nosso coração. Hoje nós vamos sair daqui colocando Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Hoje nós vamos sair daqui de uma maneira diferente do que nós entramos. Hoje nós vamos sair daqui para viver uma vida extraordinária com Jesus. Eu quero te desafiar. Tiago, eu preciso mesmo fazer isso, você é que sabe. Ah, Tiago, mas Jesus está em primeiro lugar na minha vida, será? Será que não é mais uma mentira que você está contando para você mesmo? Será que não é mais uma mentira que você está contando para o seu coração de novo? Será? Você sabe o que tem estado em primeiro lugar na sua vida? Você sabe o que é que tem roubado a sua santidade? Você sabe o que é que tem roubado Jesus do seu coração? Você sabe o que é que tem te distraído nesses dias? Então eu quero te desafiar a fazer igual essas pessoas, esses jovens que aqui estão. Ei, existe algo extraordinário em Deus para que você possa viver. Existe algo mais profundo em Jesus. Mas para isso nós precisamos romper com os nossos medos. Para isso nós precisamos romper com aquilo que tem nos travado, com aquilo que tem nos bloqueado. Hoje é um dia, hoje é uma noite onde você vai sair daqui de um jeito diferente. Aos teus pés, não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior.
Ainda com os seus olhos fechados, em alguns minutos nós já vamos encerrar o culto, mas nós não podemos ir embora. Nós não podemos ir embora sem antes fazermos mais 2 orações. Talvez você está aqui, você estava afastado dos caminhos de Jesus. Talvez você está aqui, você estava longe, você estava distante, você hoje ouviu essa palavra e você quer voltar para os caminhos de Jesus. Hoje você quer formalizar, hoje você quer fazer isso diante das pessoas. Jesus, eu quero voltar para os teus caminhos nessa noite. Ou se você está aqui e você nunca entregou a sua vida para Jesus antes, é a primeira vez que você está dentro de uma igreja, ou talvez não, ou talvez você já está há algum tempo nessa caminhada, mas nunca fez isso publicamente. Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero entregar o meu coração, eu quero que o Senhor seja o único, eu quero que o Senhor seja o primeiro, eu quero que o Senhor governe a minha vida e me leve a viver uma vida extraordinária. Eu queria te convidar, no seu lugar mesmo, eu queria te convidar a levantar uma das suas mãos o mais alto que você puder. Se houver alguém que gostaria de voltar para Jesus, glória a Deus, nós temos ali um irmão, aleluia, glória a Deus. Queria que você levantasse uma das suas mãos, se há mais alguém que quer voltar para Jesus nessa noite. Você estava longe, você estava afastado, mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te falar: eu continuo te amando, eu continuo sonhando com a sua vida, eu continuo sonhando com o seu futuro. Se há mais alguém, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, o mais alto que você puder. Aleluia. Nós precisamos orar por você, nós não podemos deixar você ir embora, porque esse é um dia muito especial. Eu queria que você viesse aqui na frente, porque hoje é um dia muito, muito, muito precioso. Hoje é um dia que vai ficar marcado na sua história. Hoje é um dia que vai transformar a sua vida por inteiro. A partir de hoje é uma nova história, é um novo tempo. Aleluia, aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém aqui, mais um irmão aqui chegando, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu fui encontrar. Graças a Deus. Queria que você estendesse as suas mãos para cá. Nós vamos orar, vamos abençoar a vida deles. Queria que depois vocês repetissem uma oração. Eu vou falar para vocês, todo mundo vai repetir essa oração. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia que vai ficar marcado na vida de vocês. A partir de hoje é uma nova história, é um novo tempo com Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Eu queria que todo mundo repetisse assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje eu ouvi a sua palavra, e a sua palavra falou ao meu coração, a sua palavra convenceu o meu coração, e hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Hoje eu entrego os meus dias para o Senhor. Hoje eu entrego o meu futuro para o Senhor. Hoje eu entrego a minha casa para o Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a vida desses irmãos que nessa noite, que nesse dia estão entregando a sua vida por completo para o Senhor. Nós declaramos, Pai, uma nova história a partir de hoje. Nós declaramos um novo tempo a partir de hoje. Nós declaramos que a partir de hoje eles estão rompendo em fé. Eles estão rompendo para viver algo extraordinário com o Senhor, para viver um novo tempo com o Senhor, para viver um tempo onde eles serão amados e vão amar o Senhor, para viver um novo tempo onde eles vão desfrutar da sua bondade, da sua graça, do seu favor,
todos os dias das suas vidas, em nome de Jesus, amém. Quem está feliz? Aleluia! Nós estamos muito, muito felizes, porque hoje vocês tomaram essa decisão, e sempre que alguém decide entregar a vida para Jesus, nós fazemos uma festa muito grande aqui, porque a Bíblia fala que quando uma vida se entrega para Jesus, o céu celebra, e se o céu celebra, nós também celebramos. A gente vai contar até 3, e depois que a gente contar até 3, eu queria que vocês virassem para trás, porque tem uma galera ali preparada para amar o coração de vocês, para caminhar junto com vocês daqui para frente. Vamos contar comigo? 1, 2, 3. Uma vez que eu coloquei, Glória a Deus, aleluia. os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Jesus, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, Declara isso. os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse dia tão maravilhoso e tão precioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, falou ao nosso coração. Pai, nós declaramos um final de semana abençoado. Nós declaramos, Pai, um final de semana cheio da Sua presença. No nosso próximo domingo, que os nossos cultos sejam repletos de salvação, de restauração, de transformação. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, famílias sendo restauradas, vidas sendo transformadas. Nos leve, Pai, em segurança e em paz para as nossas casas nessa noite. É o que nós clamamos, oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós finalizamos aqui, mas ainda não acabou. Aqui do lado nós temos o Lagoinha Coffee. Você pode sentar ali, tem um tempo de mesa. Se você ainda não me conhece, eu não te conheço, eu queria te conhecer, eu queria pegar o seu número, pegar o seu Instagram.